Augusto Nicodemo foi esquerdista, utilizando argumento de esquerda, quando ele diz que tem igreja que só liga para o dízimo. Olha, isso não é argumento de esquerda, isso é a realidade. Então esse ministro foi lá tentar salvar a pele dos evangélicos, dos pentecostais, para que os pentecostais votem no Bolsonaro e ele continue no poder. Só isso que esse sujeito fez. Mas na realidade o Augusto Nicodemo está certo. Não é um discurso de esquerda, é uma realidade. O grande problema dessa polarização, dessa militância de esquerda e direita, que é tudo que você fala, que seja do evangelho, ou você é de direita ou de esquerda na política. Por exemplo, eu defender os necessitados é uma pauta direitista, dizem que é de esquerda. Eu me preocupar com os necessitados. Você vê. Do mesmo modo, dizer que está cheio de espertinho, de avarento, que o Edir Macedo, Silas Malafaia e R.R. Soares, Valdemir Santiago são falsos profetas, é atitude de esquerda para os direitistas. Por quê? Edir Macedo, Silas Malafaia, essa turma toda está apoiando o Bolsonaro. Então quem critica o governo Bolsonaro ou aqueles que apoiam o governo Bolsonaro passa a ser de esquerda. Na concepção dessa gente. Questão de maluquice do ponto de vista do evangelho, que o evangelho não é de direita, não é de esquerda, não tem sistema político ou ideologia partidária, mas eles não atentam para isso. Então essa fala aí do ministro é uma fala totalmente fora de contexto, fora do evangelho e só para defender a turma gadista do governo Bolsonaro, dos apoiadores vagabundos sem vergonha do governo Bolsonaro, os pastores sem vergonha que não dão exemplo, que Bolsonaro foi receber bênção deles, como de Edir Macedo, e como dizendo que o Valdemir Santiago era um homem de Deus, que ele via Deus no rosto do Valdemir Santiago. Se o Bolsonaro vê Deus no rosto do Valdemir Santiago, você não precisa de mais nada para entender isso, né? Para um bom sabedor, uma palavra basta. Você que conhece a verdade bíblica não vai cair nesse conto do vigário, nessa mentirada toda. E o Augusto Nicodemos mostra-se bastante lúcido, maduro, que ele voltou de modo consciente e que não é fanático alienado, que se ele vê erros no governo, ele critica mesmo, e ele não vai mudar a crítica que ele tem com relação aos erros de muitos evangélicos por conta de questão política. Então está fazendo muito certo isso. Não temos nem o que questionar dele. Agora, quem está no lado do Bolsonaro vai criticar ele. Está no lado do Bolsonaro para ter cargo. Esse aí está no lado do Bolsonaro e defendendo o Bolsonaro para não perder o cargo da saúde, mas o Augusto Nicodemo não tem cargo no governo Bolsonaro. Então ele pode falar, ele é pastor ou reverendo. E está correto. Porque vieram um monte atacar o Augusto Nicodemo. Esquerdopata, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O camarada está falando a verdade, que um monte de gente fala, que eu falo no meu canal há muito tempo e sou atacado. Você é esquerdista. Como eu disse uma certa feita, que as igrejas falsas, corruptas, deveriam ser fechadas, é mais ou menos o pensamento do Augusto Nicodemos, porque ele diz que ele nem chama essas igrejas de igrejas. Para ele não é igreja. E ele está correto mesmo. A Universal não é a igreja do Senhor. E tantas outras. Só que as pessoas que estão lá enganadas, obviamente, que Deus pode perdoar o tempo da ignorância delas ou tirá-las de lá, mas não são consideradas igreja. Igreja séria do Senhor, com pregação errônea de teologia da prosperidade, obrigando a Deus a dar dinheiro, para penalizar isso. Não procede.